Paz do Senhor, meus irmãos, curso de Apologética Cristã com o professor Walson Salles, aula 49, uma apologética em favor da apologética. Pois bem, gente, estamos chegando na reta final, do nosso curso. Esse curso, na minha concepção, surge em um momento crucial, tá? Eu entendo que, claro, um curso ideal seria um curso em vídeo, tal, mas eu aprendi que, olha, faça onde estiver e com o recurso que tiver. Então, esse curso em MP3, aí foi o que possibilitou esse projeto sair do papel, tá? Com esses temas aí, pelo menos a grade já está pronta. Esse material está todo escrito, tá? Já pode virar um livro também. E tá aí o assunto, tá? O curso em MP3 ele já é desenvolvido fora do Brasil, de forma muito extensiva, tá? A gente vê isso lá, eu fiz cursos lá no KT Online Learning. Fiz cursos em MP3 também lá na Credo House, no Biblical Training, tá? Então, é uma ferramenta poderosa. Eu mesmo já, quando eu estudava teologia e também quando eu estudava filosofia, eu costumava gravar as aulas e tal. Quando eu ia fazer uma prova, eu costumava gravar em áudio, né, o assunto e ficar escutando no ônibus, em casa, no trabalho, tá? E quando eu ia apresentar um trabalho, fazer uma prova, qualquer coisa, eu já tinha um esboço mental do tema e via de regra me saía muito bem. Então, o material em MP3 ele tem muita validade nesse sentido, tá? Então, esse curso surge num momento crucial, importante. Porque estamos vivendo no tempo da informação. E o conhecimento está disponível como nunca antes esteve. Muitos jovens cristãos estão sendo atacados nas escolas e universidades, na vizinhança, entre amigos, nas redes sociais, tá? Eles são ridicularizados por crerem em Deus, tá? Por serem crentes e por serem assembleianos, né? A crença em Deus hoje é considerada nos meios acadêmicos como algo ultrapassado ou como algo de menos valor, tá? E o crente é tratado como alguém digno de pena em uma sociedade considerada pós-cristã e pagã. Então, dentro deste mundo de informações, nós não podemos conhecer tudo. Entretanto, podemos estar preparados para responder com mansidão a razão da esperança que é em nós, conforme 1 Pedro 3:15. Não só podemos, mas precisamos, tá? Como poderemos estar preparados para responder e dar uma razão da nossa crença? Como poderemos justificar o tempo que temos desperdiçado? E como podemos utilizar nossa mente como uma ferramenta tão poderosa que Deus nos deu? Gresham Machen, né, que Craig citou no livro A Veracidade da Fé Cristã, afirma acertadamente que hoje o principal obstáculo à religião cristã está no campo do intelecto. A igreja está perecendo hoje por falta de reflexão e não por excesso. E é nesse campo que as questões devem ser discutidas. Mas utilizar a razão em questão de fé significa necessariamente que provar, por exemplo, a existência de Deus a um ateu, significa fornecer evidência adequada ou dar boas razões, sendo possível concluir que é possível provar a existência de Deus e a veracidade do cristianismo, tá? Então você não deve se preocupar em provar acima de qualquer suspeita, tá? Então somente a nossa missão é dar boas evidências, tá? E o resto é com Deus. O argumento abdutivo, a inferência da melhor explicação, qual visão de mundo explica melhor os fenômenos que nós observamos. Os cristãos sempre defenderam suas crenças no campo das ideias. Um exemplo bem conhecido, que já foi citado em uma das aulas, é o exemplo da vida do apóstolo Paulo, particularmente apreciado por todos os apologistas, né? Que é a palestra dele no Areópago em Atenas, que é mencionada em Atos 17. Lá em Atenas, no Areópago,
onde importantes assuntos civis e religiosos eram discutidos, Paulo dirigiu-se a uma audiência diversificada e educada, tá? Incluindo os filósofos epicureus e estoicos. Está lá em Atos 17, versículo 18. Paulo procurou estabelecer um fundamento comum com a audiência dele, reconhecendo a devoção religiosa dos atenienses, citando 2 de seus poetas e conectando suas intuições sobre o Deus desconhecido como o Deus da Escritura e a pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele fez a ponte, tá? 2000 anos depois, aqueles entre nós que se esforçarem para recomendar o Evangelho e a cosmovisão cristã a uma audiência cética estarão seguindo os passos de Paulo, tá? O método é o mesmo. Um dos locais mais importantes no mercado das ideias hoje é a internet, né? É o areópago moderno. E no nosso propósito aqui, a universidade, as escolas, tá? A vizinhança, o ambiente cético, ateu, tá? E o ambiente progressista, porque nas universidades hoje no Brasil não apenas impera o pensamento cético e ateu, tá? Mas o pensamento progressista, que no pensamento progressista as doutrinas cristãs são reinventadas e reinterpretadas, tá? Por exemplo, no progressismo não existe pecado, a morte de Cristo é apenas um exemplo de fé, tá? O Jesus foi apenas um mestre de moral, não era pré-existente, não ressuscitou, o relato da ressurreição é apenas um conto para a gente ter esperança, tá? Tudo é ressignificado, tá bom? Então é importante ter essa dimensão. Muitas ideias têm sido propagadas contra a fé cristã, principalmente contra o cristianismo, pelos principais líderes ateus da atualidade, né? O problema com as declarações de Christopher Hitchens, do ateu que faleceu recentemente, que ele disse a religião envenena tudo, né? Nós vimos isso em outra aula, é que essa afirmação é vaga e extrema, tá? O termo religião na literatura existente é notadamente vago e difícil de definir. Geralmente se define como religar, tá? Se Dennett e Hitchens, os ateus, sugerem que Stalin era religioso de alguma maneira, então, neste ponto, nós levantamos nossas mãos em perplexidade, tá? Como é que você diz que Stalin, que dominou um sistema comunista estritamente ateu, tá? Materialista, como é que os ateus vêm dizer que Stalin era religioso, tá? Isso é absurdo. As declarações de Hitchens sobre a influência nociva da religião também é extrema e é desequilibrada, tá? O que significa dizer a religião envenena tudo e que a religião não traz benefício algum? Nós vimos aí em uma das aulas que o cristianismo trouxe importantes contribuições em todas as áreas, tá? Para o Ocidente. Agora, mais ponderados, os ateus mais sofisticados discordariam fortemente, como o filósofo ateu Walter Sinnott Armstrong. Ele responde: esse slogan de que a religião envenena tudo, ele diz que dizer isso é impreciso e insultante. E é mesmo, tá? É vago, é injusto, é não reconhecer a contribuição do cristianismo na história, tá? Então, esse Walter Sinnott Armstrong aconselha os ateus a não aplaudir ou rir das brincadeiras desses ateus radicais, como Hitchens e Dennett, nem permanecer em silêncio, se levantar e criticar mesmo, tá? Os ateus criticando ateus, ele diz, olha, não, a gente não pode permitir esse ambiente de deslealdade, tá? Argumentativa. Então, para Sinnott Armstrong, a crítica de Hitchens é semelhante a um parente decrépito que está constantemente fazendo afirmações bizarras, tá? Então, ele diz que, olha, o que os ateus dizem sobre a fé cristã e sobre a religião nem é justa, nem esclarece muita coisa, tá? Então, não negamos que pessoas se utilizaram de um zelo religioso na história e fizeram coisas que não representam os ensinos originais do Evangelho, tá? Como as cruzadas, a Inquisição, a caça às bruxas e a luta entre católicos e protestantes na Europa. Uma análise impessoal mostrará que essas ações foram realizadas por pessoas que se afastaram dos ensinos originais do cristianismo, tá? E não
ao fazerem essas coisas, não estavam representando ou seguindo as orientações do fundador do cristianismo, o próprio Jesus Cristo. Tá? Então, você precisa aprender como dialogar com os que criticam a sua fé. Tá? Você precisa ter as suas emoções e o intelecto treinados. Tá? Se manter calmo, respirar e também partir para o ataque. Então, você sempre deve, depois de apresentar a sua versão ou a versão da nossa crença, a crença cristã, você deve exigir uma resposta do seu opositor ou interlocutor à mesma questão, tá? Você perceberá que a resposta não terá uma base racional e estará em um nível de fé absurda, injustificada, tá? Até mesmo infantil, quando os padrões metodológicos são utilizados. Então você verá que os seus oponentes criticam o que não conhecem e, pior, sem um verdadeiro conhecimento científico ou filosófico. É quando o naturalismo metodológico ou o naturalismo filosófico surge como se fosse a verdadeira ciência. Mas essa é uma oportunidade única para iniciar um diálogo. Tá? Carlson Weitnauer define que, em qualquer diálogo entre diferentes cosmovisões, é crucial definirmos nossos termos cuidadosamente. Existem muitos tipos de ateísmo, mas talvez a versão mais comum é também chamada de naturalismo. Em uma conferência em 2012, proeminentes ateus como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Rebecca Goldstein, Alex Rosenberg, Sean Carroll, Jerry Coyne e Steven Weinberg definiram seus pontos de vista em comum da seguinte forma, abre aspas, a visão de que só há uma esfera de existência, o mundo natural, cujo comportamento pode ser estudado por meio da razão e da investigação empírica. Os princípios básicos de fundamento, os princípios básicos de funcionamento do mundo natural parecem ser impessoais, tá? Invioláveis, componentes microscópicos de matéria inanimada, obedecendo às leis da física, se ajustam em estruturas complexas para formar seres humanos inteligentes, emotivos e conscientes, tá? Fecha aspas. Aqui nós devemos fazer uma decisão entre duas realidades potenciais. Um mundo em que somente as forças naturais estão funcionando, uma cosmovisão ateísta conhecida como naturalismo filosófico ou metodológico, ou um mundo em que forças sobrenaturais estão funcionando em adição às forças naturais, como representado pela cosmovisão teísta e pelo cristianismo. O cristianismo está inserido na cosmovisão teísta. É a crença de que existe um Deus por trás da criação. Portanto, não fique triste ao ser chamado de bobo ou infantil por crer em Deus. Você está diante de uma grande oportunidade de pedir uma resposta aos maiores questionamentos da existência humana. E eles não recebem uma resposta coerente, tá? Esses maiores questionamentos não recebem uma resposta coerente sem a presença de Deus no argumento, tá? Entretanto, não se esqueça de exigir do seu oponente, sempre com muito respeito, o que ele pensa e como ele pode provar que Deus não existe. Tá? Alistair McGrath afirma que, de todas as religiões do mundo, o cristianismo é a que foi submetida ao exame mais intenso, persistente e crítico dos últimos 300 anos. O cristianismo sobreviveu nos meios culturais e intelectuais mais hostis. Tá? Fecha aspas aqui. Sem esquecer que McGrath também menciona que o cristianismo é a única religião do mundo que repousa sobre 4 fundamentos: revelação, razão, história e experiência. Tá? Isso é muito significativo pelo fato de que todos os demais pensamentos religiosos tropeçarão em um desses pilares. Então, você não irá sucumbir agora, pois você é o agente que será usado por Deus nesta luta. Tá? Carlson Weitnauer arremata, diz isso aí, ó, você não vai perecer. Porque Deus, depois desse curso principalmente também, Deus vai lhe usar com poder, tá? Usando argumentos para defender a fé cristã. Mas e sobre o ateísmo? Embora tenha sido persistentemente vendido a nós como uma visão de mundo que representa a razão e a ciência, a verdade é que a cosmovisão ateísta está cheia de contradições e afirmações bizarras. Nós vimos muitas afirmações bizarras dos ateus em outras aulas. E como a maior parte das pessoas secularizadas
não estudaram o porquê do ateísmo ser verdadeiro. Uma excelente estratégia evangelista para você e sua igreja, tá? É entender os desafios do ateísmo, tá bom? E lançar sobre eles questionamentos importantes também. Fazer as perguntas certas, tá? Quando se fala das origens, logo vem à nossa mente o dualismo criação e evolução. A criação é colocada pelos cientistas de forma geral como algo ilusório. A evolução, que representa o materialismo, o ateísmo e o naturalismo, segundo eles, é o verdadeiro conhecimento científico sobre as origens, primeiro do universo, depois da vida. Tá? Nós vimos lá um pensamento vago na aula sobre cosmogonias, tá? Quando eles vão defender o surgimento do universo, o surgimento da primeira vida e o surgimento das origens de vida, da diversidade de vida. Tá? Então, onde está a verdade sobre esse tema? A Bíblia nos dá informação confiável sobre a origem de todas as coisas, como algo criado por Deus. A Bíblia afirma, tá? De forma inequívoca: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, primeiro. E no primeiro versículo da Bíblia, o primeiro verso da Bíblia declara de forma inequívoca também: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Tema bem abordado lá na aula sobre cosmogonias. Perceba que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela pressupõe a existência de Deus como um axioma, como uma verdade auto-evidente. Quais seriam as implicações de se negar esses versos bíblicos? Primeiro, essas informações não seriam verdadeiras, porque esses versos bíblicos fazem proposições ou afirmações sobre a realidade. Se os ateus estão certos, aquelas afirmações não podem ser verdadeiras, tá? Segundo, possivelmente Deus não existiria, tá? No entanto, a maioria dos ateus não tem boas razões para a descrença. Nós vimos que a descrença é um elemento invasor, não natural no ser humano. Tá? Eles simplesmente aprenderam a repetir o slogan. É um slogan, uma propaganda. Não existem boas evidências para a existência de Deus. O que não é o caso. Existem boas evidências e muito fortes. Tá? No caso do cristão que não tem boas razões ou bons argumentos para o que ele crê, ou seja, aquele cristão que não se preparou, que não teve as emoções treinadas, o intelecto preparado para o debate, tá? Esse slogan do ateu serve como um ponto de parada na conversa. O ateu chega e diz: não existem boas evidências para a existência de Deus. O cara que não está preparado, ele vai se calar e vai: tá bom, Deus te abençoe, e vai embora. Então se torna um ponto de parada na conversa. Mas se nós temos boas razões e bons argumentos para a nossa crença, então esse slogan serve como um efetivo ponto de partida na conversa. Os ateus tendem a ser pessoas muito apaixonadas e querem crer em alguma coisa. Aqueles que simplesmente repetem esse slogan após os argumentos a favor da existência de Deus fazem sempre declarações vazias. Tá? Então, veja bem, vamos abordar novamente aqui os 5 maiores questionamentos da existência humana, tá? Se você começar um debate com o ateu, olha, vamos resolver esses problemas aqui, você vai ver que ele vai se contorcer, vai sangrar, vai vender o fígado, o rins, o baço, o coração e o cérebro para tentar explicar apenas o primeiro ponto, tá? Mas são 5. Origem, de onde viemos, identidade, quem somos, propósito, porque estamos aqui, moralidade, como devemos viver e destino, para onde vamos, tá? Esses são os maiores questionamentos da existência do universo e da vida em nosso planeta. Tá? E o evolucionismo, que representa o materialismo, o ateísmo, o naturalismo, não responde a essas perguntas coerentemente, nem por meio da ciência nem da filosofia. A única resposta a essas perguntas encontra-se na revelação de Deus, tanto na criação quanto na Bíblia. Não existe uma real batalha entre a ciência e o cristianismo. Tá? Podemos ver isso na revelação geral e especial, respectivamente comparando-as com as descobertas científicas de forma geral. Eu defendo que a cosmovisão teísta, tá, o cristianismo, eu sustento que a cosmovisão teísta explica melhor o mundo ao nosso redor e de uma forma que simplesmente não pode ser igualada pelo naturalismo filosófico e metodológico, que é inerentemente a visão do mundo ateísta. Para as 10 maiores intrigantes e importantes questões existenciais,
levantadas pelos seres humanos, o teísmo cristão continua a oferecer a melhor explicação. Tá? O cristianismo é a melhor explicação, especialmente quando comparado ao naturalismo filosófico e metodológico, que representa o ateísmo, e as religiões orientais, tá? Que é a base de todo o pensamento espiritualista esotérico no mundo. Então veja, por exemplo, a ampliação desses grandes questionamentos. Tá? Como o universo passou a existir? Por que a aparência de design, de sintonia fina, ajuste fino no universo? Como a vida se originou? Por que existe a aparência de evidência de inteligência na biologia? Como a consciência humana passou a existir? De onde vem o livre-arbítrio? Por que os seres humanos são tão contraditórios na natureza? Por que existem verdades morais transcendentes? Por que nós acreditamos que a vida humana é preciosa? Por que existe dor, mal e injustiça em nosso mundo? Tá? Como já especulava o grande filósofo e matemático Leibniz, ele disse: a primeira questão que nós temos o direito de perguntar será: por que existe alguma coisa ao invés do nada? Tá? Esses questionamentos são tão sérios que só para nós termos uma ideia, a primeira pergunta não faz sentido sem a intervenção de Deus, sem a agência de Deus, sem a existência de Deus. Se alguém quiser saber apenas sobre a origem, ele tem que enfrentar todos os problemas decorrentes. Sendo assim, nós tratamos no curso, tá? Estamos aqui já na reta final, nós tratamos no curso sobre os pontos básicos sobre o assunto da essência de Deus. A origem do universo, a ordem complexa do universo da vida, a moralidade, os fatos históricos concernentes a Jesus, tá? A morte e a ressurreição de Jesus, a experiência imediata de Deus e muitos outros argumentos e aulas, tá? Sendo esta última apenas implícita de uma forma geral e específica no cristianismo, tá? Se bem que a aula foi bem contundente lá, né? Sobre a questão da experiência imediata de Deus e o argumento da experiência religiosa, tá? Então, esses temas tomados em conjunto constituem um poderoso argumento cumulativo a favor da existência de Deus e excelentes respostas com considerações filosóficas, científicas, morais e históricas, tá? Isso sem descartar o maior princípio metafísico experimentado no nosso senso comum, de que do nada nada vem. Então deve haver uma causa transcendente que trouxe o universo à existência, tá? E que razões podem ser dadas em defesa do teísmo cristão, tá? É o que nós temos visto aí neste curso, tá bom? Existem coisas que se referem à questão da relação entre Deus, tá? E a revelação de Deus, tanto a revelação especial, geral e especial, tá? E sobre a questão de como nós devemos estar preparados para lidar com essa luta, essa batalha cultural, filosófica e religiosa no mundo, tá? Então, pensemos um pouco sobre a revelação de Deus. Como pode um homem conhecer a Deus? Bem, sabemos que Deus se revela de duas formas específicas, a revelação geral e a revelação especial. Na primeira, na revelação geral, Deus se revela nas coisas criadas. A criação de Deus é racional e pode ser entendida de forma racional por seres racionais. A própria racionalidade é a favor da revelação geral. Os filósofos antes de Cristo já mencionavam um logos no universo. O universo não só apresentava design, mas também podia ser entendido, tá? Os escritores bíblicos relataram a força dessa revelação. Ninguém poderia negar a existência de um Deus criador, tá? É por isso que na Bíblia a existência de Deus é um axioma, tá? Ela não se preocupa em provar a existência de Deus. A falha da revelação geral é que esse Deus criador não tem a sua identidade e vontade reveladas, tá? O profeta Isaías disse sobre ele que se nós quisermos saber o tamanho desse Deus, só precisaremos olhar para as estrelas, pois ele chama cada uma pelo nome e nenhuma vem a faltar. Você pode ver em Isaías 40, 26. O salmista, por sua vez, afirmou
que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tá? O apóstolo Paulo, de forma simples e direta, afirmou que os homens se tornam indesculpáveis ao negarem que existe um Criador. Está lá em Romanos 1, 18 a 32. Daí, por meio da revelação geral, surge a Babel indecifrável de religiões que advogam ter o conhecimento do verdadeiro Deus, tá? Mas todas elas se parecem com a famosa analogia dos 5 cegos diante de um elefante. O primeiro estende a mão, toca na barriga e diz: é um muro. O segundo estende a mão, toca na pata e diz: é uma árvore. O terceiro estende a mão, toca na cauda e diz: é uma corda. O quarto estende a mão, toca na orelha e diz: é um abanador gigante. O quinto estende a mão, toca na tromba e diz: é uma cobra. Eles falam sobre pequenas evidências de uma grande verdade e as tomam como verdades deles, tá? Pela limitação humana, seria impossível conhecer Deus sem que ele se revelasse de forma especial. Então, pela revelação geral, as pessoas sabem que existe um Criador e elas formulam, tá? Formulam, de acordo com suas próprias tradições, tá? Um conceito equivocado de Deus. Se Deus não viesse se revelasse, ninguém saberia quem ele é só pela criação, tá? A revelação especial de Deus é esse algo a mais que diferencia o cristianismo das demais religiões. Deus revelou-se de forma especial, dizendo a nossa origem, identidade, condição e destino. Não somente isso. Ele se revelou mostrando a solução de tudo. Essa revelação especial está na Bíblia Sagrada por meio dos profetas e depois por meio do seu próprio Filho. Você pode ler Hebreus 1 ao 3. Então Deus se revelou de forma especial, dizendo quem Ele é, o que Ele quer de nós e como Ele quer que nós vivamos, tá? Como devemos viver. A analogia dos cegos diante do elefante desaparece. A apologética surge como uma ponte para defender essas falsas afirmações sobre a realidade, sobre a pessoa de Deus, tá? Ainda uma coisa pode ser dita: se esse Deus é o Deus que se revelou, então ele se revelou ao mundo inteiro. Se o homem traz em si a imagem de Deus, emoção, intelecto, vontade, consciência, razão e liberdade, então o alvo de Deus é o mundo inteiro. Todo o relacionamento do homem com Deus deve visar toda a humanidade, pois essa é a visão de Deus, tá? O texto que reflete bem isso é o de João 3,16. Gervines, né? Lá é uma palestra entre os batistas do sul dos Estados Unidos, tá? Ele menciona com riqueza de detalhes a importância, alcance, profundidade e simplicidade desse versículo bíblico, João 3,16. Nós já trabalhamos ele em outra aula. Vamos fazer só um resumão aqui, tá? Gervines afirma que João 3,16 é o verso mais conhecido da Bíblia e talvez o primeiro verso que aprendemos e o último, se um dia iremos esquecer os versos que aprendemos, o último que iremos esquecer, tá? Esse único verso trouxe multidões para Cristo. Ele afirma que Rachel Hobbes chamou João 3,16 de o Evangelho Extraordinário, Martinho Lutero chamou de a Bíblia Miniatura, A.T. Robertson se referiu a ele como o Pequeno Evangelho e outros se referiu a João 3,16 como a mais bela flor do jardim da Sagrada Escritura. Mas ele afirma que João 3,16 também responde a muitos questionamentos de quem é esse Deus de forma apologética. A expressão porque Deus responde ao ateísmo que nega a existência de Deus. O verbo amor responde ao panteísmo fatalismo que diz que Deus é uma força impessoal que não ama ninguém. O termo mundo responde ao nacionalismo que diz que Deus ama apenas o povo de um país específico. A oração que ele deu responde ao materialismo que diz que é melhor receber do que dar. A expressão ser único filho responde ao islamismo que diz que Deus não tem filhos. A sentença para que todo aquele que nele crê responde aos 5 pontos calvinismo, que afirma ter Cristo morrido apenas pelos eleitos. A expressão crer nele responde ao pluralismo, para o qual todas as religiões são iguais. E a oração para que não pereça responde ao aniquilacionismo, que declara não existir condenação. É um verso simples que revela a mente, o coração e a vontade de Deus. Um texto que todos os escolásticos não puderam entender completamente e, ao mesmo tempo, até uma criança pode compreendê-lo. Se todo pensamento deve ser
conjugado com a ação e de acordo com a voz de Deus, essa ação deve ser em direção ao mundo inteiro. São os maiores norteadores interpretativos da palavra de Deus. Saber quem fala no texto. A fala humana é fenomenológica e se refere aos fenômenos diante dos nossos olhos, pois aponta para aquilo que se vê dentro de suas limitações. A fala de Deus, por sua vez, é numenológica, pois fala de números, quantidade. Quando Deus fala mundo, então o alvo é o mundo todo, em todas as suas faculdades e necessidades. O homem por completo, o mundo por completo. Norman Geisler afirmou na Enciclopédia Apologética, acertadamente, sobre o problema de saber qual a religião de fato é a verdade de Deus. Ele diz o seguinte, abre aspas, se o Deus teísta existe e milagres são possíveis, se Jesus é o Filho de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, conclui-se que o cristianismo ortodoxo é verdadeiro. E já que proposições mutuamente excludentes não podem ambas ser verdadeiras, então todas as religiões mundiais opostas são religiões falsas, pelo fato de se oporem ao cristianismo, fecha aspas. É o que disse em uma das aulas aí, tá? O cristianismo é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Se a apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã e tem como termo principal a palavra grega apologia, que significa apresentar uma razão ou defesa, então há razões importantes para participar da tarefa apologética. A razão mais importante é que Deus ordenou. O texto clássico é o de 1 Pedro 3, 15 e 16. Então devemos estar prontos para dar uma razão da esperança que há em nós, sem argumentos vazios de negação ou afirmação. Devemos estar prontos para responder, ainda que jamais encontremos alguém que nos faça perguntas difíceis. Dentre outros textos, você pode ler Filipenses 1:7, Judas 3, Tito 1:9, 2 Timóteo 2, 24 e 25. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios é muito incisiva, tá? Principalmente capítulo 10, versículo 4 e 5. Esta é a essência da apologética. Confrontar questões nas nossas mentes e nos pensamentos expressos por outros que impeçam alguém de conhecer a Deus, tá? De conhecer a Bíblia e de conhecer o Evangelho e de aceitar Jesus. Essa questão é crucial, tá? Já que o ateísmo está crescendo vertiginosamente, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Algumas pessoas pensam que o problema é superficial, tentando descartar o uso da apologética, tá? A apologética é uma disciplina negligenciada em nosso meio, tá? Craig, também, no mesmo livro, afirma que hoje estamos vivendo em uma sociedade pós-cristã, em que as formas de pensamento são fundamentalmente anticristãs. É imperativo que voltemos todo o clima intelectual de nossa cultura novamente para uma cosmovisão cristã. Se isso for ignorado, ele afirma, o que nos espera é o que já se vê na Europa. A Europa já capitulou. Secularismo total, onde a visão geral sobre o cristianismo é que ele é falso e irrelevante. Craig está certo. O Islã está tomando conta de tudo na Europa. Charles Malik, ex-embaixador do Líbano nos Estados Unidos, em seu discurso de inauguração do Billy Graham Center em Wheaton, enfatizou que os cristãos encaram duas tarefas em nossa evangelização: salvar a alma e salvar a mente, isto é, não só converter as pessoas espiritualmente, mas também intelectualmente. E a igreja está ficando perigosamente para trás nessa segunda parte. O perigo está aqui. Então, vamos ver um trecho do discurso dele, abre aspas. Ele diz: tenho que ser franco com vocês. O maior perigo que o cristianismo evangélico americano enfrenta é o anti-intelectualismo. Em suas esferas mais importantes e profundas, a mente não tem recebido a atenção devida. A nutrição intelectual, porém, não pode ocorrer sem uma imersão profunda e de vários anos na história do pensamento e do espírito. Aqueles que estão com pressa de sair da faculdade e começar a ganhar dinheiro, trabalhar na igreja ou pregar o evangelho, não fazem ideia do valor infinito de passar anos conversando com as maiores mentes e almas do passado, amadurecendo, afiando e ampliando o poder do pensamento. O resultado é que o campo do pensamento criativo fica vazio e entregue ao inimigo. Quem, entre os evangélicos, pode se opor aos grandes estudiosos secularistas, naturalistas ou ateus no nível de erudição deles?
É uma pergunta séria, tá? Quem entre os estudiosos evangélicos é citado pelas maiores autoridades seculares como fonte normativa em história, filosofia, psicologia, sociologia ou política? Será que o modo evangélico de pensar tem a menor chance de se tornar dominante nas grandes universidades da Europa e da América, que impõem a toda a nossa civilização seu espírito e suas ideias? Pelo bem de uma eficiência maior no próprio testemunho de Jesus Cristo, assim como em prol de si mesmos, os evangélicos não podem se dar ao luxo de continuar vivendo na periferia da existência intelectual responsável, fecha aspas. Essas palavras só podem significar uma coisa, gente: a importância da apologética. Se o cristianismo está sendo atacado como irracional ou antiquado, a quem cabe a tarefa de responder à razão do cristianismo? Alistair McGrath, o ex-ateu e hoje apologista, afirma que, de todas as religiões do mundo, o cristianismo é a que foi submetida ao exame mais intenso, persistente e crítico nos últimos 300 anos. E o cristianismo sobreviveu nos meios culturais e intelectuais mais hostis. Tá? Agora, de quem Deus se utilizou para responder às 8 barreiras intelectuais para a fé cristã que ele trata na parte desse livro que eu citei aqui? Sem esquecer que ele menciona que o cristianismo é a única religião do mundo que repousa sobre os 4 fundamentos: revelação, razão, história e experiência. Isso é muito significativo pelo fato de que todos os demais pensamentos religiosos tropeçarão em um desses pilares. Então, analisando o perigo de um mundo evangélico perder essa guerra intelectual que acontece na mídia e nas universidades, notando que a evangelização ficará mais difícil, Gresham Machen advertiu ainda em 1913, ele se referia à próxima geração, ele disse o seguinte: ideias falsas são o maior obstáculo à recepção do evangelho. Podemos pregar com o fervor de um reformador e mesmo assim ganhar somente alguém que está vagando aqui e acolá. Se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela força irresistível da lógica, impedem que o cristianismo seja considerado algo mais do que um engano inofensivo. Sob essas circunstâncias, o que Deus deseja é que arranquemos o obstáculo pela raiz, fecha aspas. Então, ideias falsas e falta de conhecimento amplo e geral, é sobre isso que ele está falando, tá? O mundo tem uma ideia falsa sobre o cristianismo e os cristãos não estão preparados para retirar esses empecilhos, essas barreiras, tá? E ainda mais são negligentes em adquirir o conhecimento, tá? Craig também nos fornece uma visão do renomado pastor metodista John Wesley, tá? John Wesley, ele deu um discurso aos pastores que ele liderava em 1756, tá? Um discurso ao clero, né? Ele deu esse discurso, que era de fato o que os pastores de sua época precisavam saber, tá? O que habilidades deveriam ter para exercer o ministério pastoral e para pregar o evangelho e defender a fé, tá? Hoje os futuros pastores devem se entender como parte da formação. Ao discutir, ele discutiu, John Wesley, que tipo de habilidades um ministro do evangelho ou pregador deveria ter. Então ele distinguiu entre dons naturais e habilidades adquiridas. Então, é extremamente instrutivo olhar para as habilidades que Wesley pensou que o ministro deveria ter, o ministro do evangelho deveria ter. Wesley parecia prever o que acontece hoje em nossos dias. Então vamos ver em forma de tópicos o que ele disse. O primeiro tópico, ele disse: tenha o conhecimento das escrituras, como todo que se compromete de modo a explicá-la aos outros, que pode ser uma luz em todos os seus caminhos, tá? Estou familiarizado com as várias partes da escritura, com o todo da escritura, o Antigo e o Novo Testamento. Após a menção de qualquer texto, eu tenho condições de conhecer o contexto imediato, paralelo e distante. Eu tenho conhecimento da construção gramatical dos 4 evangelhos, de Atos, das epístolas. Sou mestre tanto do sentido espiritual como do sentido literal do que leio na escritura. Conheço as acusações que partem de judeus, deístas, papistas, arianos, socinianos e todos os outros sectários e inimigos da fé cristã.
Estou pronto para dar uma resposta satisfatória para cada uma dessas acusações? Esse é o primeiro tópico do que o Wesley disse que um ministro deve conhecer, tá? Para exercer o ministério. E você veja que ele fala do conhecimento amplo e geral da Bíblia, conhecimento gramatical, tá? E conhecimento do que as outras visões de mundo pensam sobre o cristianismo. Isso é importante, tá? O segundo tópico, ele disse: eu entendo o grego e o hebraico, tá? Como posso proceder, como cada ministro deve fazer, para explicar o que está escrito no Antigo e no Novo Testamento, à luz do grego e do hebraico, tá? E como eu posso defender o próprio livro, a Bíblia, contra os adversários? Será que eu não estou à mercê das pessoas que entendem, tá? E das pessoas que fingem que entendem o original? O que o L está dizendo aqui? Será que uma pessoa vai chegar com uma palavra hebraica e dizer para você que significa tal coisa, e você, por não ter conhecimento e não ter condições de fazer uma exegese, uma leitura aprofundada no hebraico, e você vai simplesmente acreditar? Ele está dizendo aqui: eu estou à mercê dos que fingem entender os originais, tá? Então ele continua: eu entendo a língua do Novo Testamento, eu tenho noções, eu sou um mestre da crítica. Se eu não tenho essa capacidade, quantos anos gastei na escola? Quantos anos na universidade? Quantos anos no seminário? E o que eu fazia nesses anos que eu não tive condições de ter uma noção mais aprofundada do grego e do hebraico? E ele termina dizendo esse segundo tópico: a vergonha não deve cobrir a minha face, tá? São questões sérias. O terceiro tópico: conheço o meu próprio ofício, tá? Tenho profundamente considerado diante de Deus o caráter do ofício que eu carrego. O que é ser um embaixador de Cristo e um enviado do Rei do Céu? Aqui ele fala da consciência do próprio ministério pastoral. O quarto tópico: conheço o suficiente da história profana de modo a confirmar e ilustrar o sagrado? Estou familiarizado com os antigos costumes dos judeus e outras nações mencionadas na Bíblia? Estou tão longe, se não mais, especializado em geografia, de modo a conhecer a situação e dar alguma explicação de todos os lugares importantes nela indicado? O que é que ele está dizendo no tópico 4 aqui? Tá? Conheço os costumes, as tradições das nações que circulavam em Israel, conheço a geografia, a história, a cultura desses povos, tá? Conheço para de fato dizer, com riqueza de detalhes, temas importantes da geografia bíblica, tá? É importante. O quinto tópico de Wesley diz o seguinte: esse é mais longo, tá? Eu tolero as ciências, tenho adentrado seus portões, tenho estudado lógica, tá? Se eu não estudar ciências e a lógica, eu não vou chegar muito longe, tá? Talvez eu tropece pelo caminho, tá? Então ele diz assim: a minha estúpida indolência e preguiça me fez muito disposto a acreditar naquilo que cavalheiros tolos e simplórios afirmam, que a lógica não serve para nada. Veja, pessoas que renegam a importância da lógica, tá? O Wesley chama de simplórios e tolos, tá? Ela é boa, pelo menos, ela quem? A lógica, para que as pessoas falem menos, mostrando-lhes tanto o que é e o que não é, o ponto de uma discussão, e como é extremamente difícil de provar qualquer coisa, tá? Então o Wesley menciona a importância de conhecer lógica, noções de lógica, tá? E o que é um argumento indutivo, dedutivo, como descobrir uma falácia lógica, tá? O que é uma petição de princípio. Um ministro do Evangelho, um pregador do Evangelho, deve conhecer, um apologista deve conhecer, tá? Então, ele continua dizendo aqui: conheça a metafísica, se não conheça a profundidade dos escolásticos, as sutilezas de Scotus ou de Aquino. No entanto, conheço os primeiros rudimentos, os princípios gerais dessa ciência útil. Fui capaz de conhecer o suficiente, tá? Da metafísica e da filosofia, de modo que clareie a minha própria apreensão e classifique minhas ideias em categorias apropriadas, tá? Será que eu teria facilidade de ler com prazer as obras de Henry Moore, né? A Busca da Verdade, também de Malebranche,
e a demonstração dos atributos do ser de Deus de Clarke, entendo com essa filosofia natural. Aqui nós estudamos no curso sobre teologia natural também, tá? Aí ele pergunta, entendo a filosofia natural. Se eu não me familiarizei com a filosofia natural, tá? Será que eu vou poder entrar no debate quando ela for trazida a lume, for trazida ao debate o assunto, tá? Eu tenho de fato mergulhado na teologia natural, tenho dominado Gravesand, Keil, né? A princípio de Isaac Newton, com a sua teoria das cores e luzes. Com esse objetivo, tenho crescido em algum conhecimento matemático. Se não, até agora, talvez eu seja apenas um novato, tá? O que tenho feito desde que eu saí do seminário, tá? O que eu fiz? Que não tomei o tempo, uma parte do tempo, mergulhando nessas questões. É o Wesley dizendo isso em 1700, deixa eu ver aqui, 1756, tá? O que um ministro para ele deveria ter, tá? O sexto tópico, estou familiarizado com os pais da igreja, pelo menos com aqueles homens veneráveis que viveram nos primeiros séculos da igreja. Tenho lido mais e mais as obras de ouro de Clemente Romano, de Inácio e Policarpo. Tenho feito uma leitura de pelo menos nas obras de Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria e Cipriano, tá? O que ele diz? Você conhece a estrutura do pensamento dos pais da igreja? Já leu alguma coisa? A maioria não leu nada, tá? E por fim, um sétimo ponto que o Wesley diz: tenho algum conhecimento do mundo, já estudei os homens, assim como seus livros, e observado seus temperamentos, máximas e costumes. Tenho me esforçado para nunca ser rude ou mal educado, sou afável e cortês com todos os homens. Se sou deficiente nessas capacidades mais básicas, não deveria me lamentar frequentemente dessa falta? Quantas vezes tenho sido menos útil do que poderia ter sido, tá? Gente, fechando aqui o que o Wesley pensava que um ministro deveria ter em 1756, tá? Fechando aqui. É sério ou não é? Isso é sério ou não é? O que é que você tem a dizer sobre isso, tá? O Wesley está certo. Como poderemos estar preparados para responder, para dar uma razão da nossa crença? Como poderemos justificar o tempo desperdiçado? E como poderemos desperdiçar a nossa mente? Tá? Gresham Machen afirma acertadamente que hoje o principal obstáculo, tá, à religião cristã está no campo do intelecto. A igreja está perecendo hoje por falta de reflexão e não por excesso. E é nesse campo que as questões devem ser discutidas. Mas utilizar a razão em questão de fé significa necessariamente que provar, por exemplo, a existência de Deus a um ateu quer dizer fornecer evidência adequada ou dar boas razões, sendo possível concluir que é possível provar a existência de Deus e a veracidade do cristianismo. Tá? Os fideístas ou anti-intelectuais advogam que o uso da razão é inadequado em assuntos que falam sobre Deus, apesar de muitos textos bíblicos advogarem claramente o uso da razão. Você pode ver lá em Isaías 1:18, Mateus 22, 36 e 37, 1 Pedro 3 e 15. Esse pensamento é contraditório porque usa a razão para dizer que ela não deve ser usada. Muitos ateus abandonaram o ateísmo por causa da apologética, como C.S. Lewis, Frank Morrison, Agostinho, que abandonou o maniqueísmo, dentre muitos outros. O maior pensador ateu dos últimos 100 anos, Anthony Flew, antes de falecer, escreveu um livro intitulado Um Ateu Garante Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Tá? Tudo isso fruto de atividade apologética. Então, gente, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Se você lê 20 páginas de um livro por dia, tá? Se você lê, presta atenção, 20 páginas de um livro por dia, no fim de um ano, você tem lido em média 30 livros. Presta atenção nisso. 20 páginas de um livro por dia, você tem lido em média, no fim do ano, 30 livros. Tá? Então, eu li um livro de Josh McDowell, onde ele disse que ele, para escrever um livro sobre a ressurreição de Jesus, ele gastou em um banco de horas 700 horas. Eu estava pensando,
Se você, e ele hoje é uma autoridade mundial no assunto, tá? Então, se você ler sobre um assunto apenas 1 hora por dia, só sobre aquele assunto, apenas 1 hora por dia, durante 3 anos e meio, você se transforma em uma autoridade no mundo inteiro, a nível de Joshua McDowell, a nível de William Lane Craig, tá? A nível mundial, você se especializa no assunto e se transforma em autoridade em 3 anos e meio, lendo apenas 1 hora por dia, gente, sobre esse assunto, tá? Então, o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? É uma pergunta séria, tá? Que deve nos levar à reflexão, tá bom? Então, tá aí uma apologética em prol da apologética, tá?